Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Bleach, Verdadeiro Poder. Capítulo 181. A Ribel permaneceu quieta na caverna escura, seu olhar lentamente se voltando para o belo homem à sua frente, que exibia um leve sorriso. Então ela levantou a cabeça e olhou para o teto escuro como breu. De cada lado dela estavam duas enormes adjuxas, a Paxi e Mila Rose. As duas imponentes fêmeas menos a ladeavam, preocupando-se visivelmente com sua condição. No entanto, a conversa ansiosa deles era implacável, ecoando em seus ouvidos e fazendo sua cabeça já dolorida latejar ainda mais. Após um período de descanso, a Reiatsu de Ribel estava quase recuperada, e sua regeneração ultraveloz havia retornado à sua eficiência normal. A essa altura, seus ferimentos estavam quase completamente curados. A carne antes rasgada havia se curado, e uma camada de armadura óssea lisa e branca envolveu seu corpo mais uma vez. A Ribel, a guerreira de cabelos dourados, a valquíria do Ecomundo, enfrentou uma crise sem precedentes, mas sobreviveu. Depois de sofrer ferimentos graves e ficar inconsciente, ela foi carregada para esse refúgio subterrâneo temporário por seus companheiros mais próximos, onde recebeu atendimento médico oportuno. Você consegue dormir. Você ficou acordado o dia e a noite inteiros. Depois de examinar cuidadosamente a condição de Ribel, Masatsuki Ozaki riu e provocou. Mas não se preocupe, eu tenho algum conhecimento de técnicas de cura. Seus ferimentos não são graves. Masatsuki estudou CAD com Hetsu no Ana e após anos de treinamento rigoroso, sua maestria atingiu patamares extraordinários. Com total concentração, ele avaliou a Ribel meticulosamente da cabeça aos pés, por dentro e por fora, garantindo um exame completo. Além disso, ele havia preparado um relatório médico incrivelmente detalhado, com o nome Ribel escrito no topo. Cada detalhe foi levado em conta. O nível de precisão era quase excessivo. Você não vai nos matar? Ribel sentou-se, seus olhos turquesa fixando-se nos de Masatsuki Ozaki com confusão. Ele não havia demonstrado misericórdia ao lidar com Las Noches antes. Mesmo agora, ele poderia facilmente acabar com a vida dela. Então por que ele não fez isso? Por que esse Shinigami estava cuidando dos ferimentos dela com tanto cuidado? Nunca lhe ocorreu que o homem à sua frente pudesse ter segundas intenções. Afinal, sob a armadura branca como o osso que a cobria como uma segunda pele, todo o seu corpo estava escondido, até mesmo seu rosto estava escondido, exceto por um par de olhos penetrantes e luminosos. Eu gosto de lutar, mas não me chamaria de lunático sanguinário. Sinceramente não entendo vocês que sempre falam de vida e morte. Masatsuki acenou com a mão em desdém e disse em um tom indiferente. Se você quer agradecer a alguém, agradeça a Sung-san e aos outros. Eles praticamente se venderam só para que eu te salvasse. A Ribel franziu a testa levemente, ainda cheia de dúvidas. Shinigami. Você é um Shinigami, não é? Então por que está nos ajudando, ou lols? Masatsuki Ozaki olhou para o vasto Lorde diante dele em silêncio. Por um breve momento, o tempo pareceu congelar. O único som entre eles era o ritmo tranquilo de suas respirações. Então finalmente ele quebrou o silêncio. Acredite em mim, Ribel. Não me importa se alguém é um Hollow ou um Shinigami. Sua voz era firme e calma, mas era impossível ignorar a convicção contida nela. O corpo de Ribel ficou levemente tenso, seus olhos se arregalaram enquanto ela encarava aquele homem enigmático. Ela nunca imaginou que um Shinigami diria algo assim. Mas Masatsuki Ozaki falou novamente. O que realmente me importa é você, Ribel. Você como pessoa. Preciso de você, Ribel. Você ficará ao meu lado e trilhará esse caminho comigo? Seu olhar permaneceu fixo em Ribel, seus olhos brilhando de expectativa. Companheiro, caminhar juntos. Ribel murmurou para si mesma, momentaneamente atordoada. Ela não conseguia compreender. Por que um Shinigami com um poder tão insondável faria um pedido tão inimaginável? A guerra entre Shinigami e Hollows durou milhões de anos, persistindo desde a criação do mundo. Shinigami e Hollows deveriam ser inimigos eternos. E no entanto, até o poderoso Osvel havia caído diante dele. Como ela poderia então sequer se considerar digna de ser sua inimiga? O pensamento a deixou com uma sensação de frustração. Entretanto, bem no fundo dela, um desejo desconhecido surgiu diante da proposta de Masatsuki Ozaki. Ela havia enfrentado inúmeras batalhas, marcadas por derramamento de sangue. O ciclo interminável de lutas a havia exaurido há muito tempo. No fundo, ela desprezava o combate. E para complicar ainda mais as coisas, esse homem, inegavelmente bonito, salvou sua vida. Como ela poderia vê-lo como um inimigo? Ribel encostou-se silenciosamente na cabeceira da cama, repetindo as palavras de Masatsuki Ozaki repetidamente em sua mente, perdida em silêncio. Um Shinigami. Buscando companhia com Hollow? Era impensável. No entanto, por algum motivo, a sinceridade nos olhos de Masatsuki Ozaki permaneceu dentro dela, recusando-se a desaparecer. Você tem bastante tempo para pensar. Não precisa se apressar. Eu espero. A voz de Masatsuki Ozaki era calma, carregada de calor. Então, com um movimento gracioso, ele saltou para outra cama de pedra. O olhar de Ribel primeiro se voltou para o homem ao seu lado, que já dormia profundamente e tinha o rosto tranquilo. Então ela se virou para Paxi e Mila Rose, que estavam brincando ali, e finalmente para Sung-san, que tinha acabado de entrar na caverna com um leve balanço e um leve sorriso nos lábios. Esse Shinigami, ele os trata bem. Os olhos de Ribel piscaram levemente, como se ela estivesse presa no meio de uma luta interna.
O tempo passou num piscar de olhos, e uma semana inteira já havia se passado. Mas Atsuki Aozaki conduziu seus companheiros até a superfície. Diante deles estendia-se um deserto sem fim, com suas areias douradas ondulando em direção ao horizonte. Tão vasto que até mesmo os confins mais distantes eram impossíveis de discernir. Como Masatsuki Aozaki havia previsto, após 7 dias de contemplação, a Ribel lhe deu sua resposta. Agora, ela estava respeitosamente ao lado dele, com a cabeça levemente curvada. Masatsuki-sama, você realmente tem uma maneira de aumentar nossa força sem devorar outros Oulous? Essa pergunta foi o peso final na balança, o que fez com que tudo pendesse completamente. Naquele momento, toda a hesitação de Arribel desapareceu, e ela escolheu ficar ao lado de Masatsuki Aozaki. Ela sabia que se quisesse proteger Sung-san, Apaxi e Mila Rose, precisava de poder. Ela detestava usar sua força para prejudicar os outros, mas quando confrontada com aqueles que exerciam o poder de forma imprudente, que outra escolha havia? A única maneira de resistir às forças cruéis do mundo era ficar mais forte. No entanto, embora Masatsuki Aozaki a tratasse como uma companheira, Arribel ainda insistia em tratá-lo com honra. No Eco Mundo, uma terra onde os fortes governavam os fracos, demonstrar deferência ao poder era a ordem natural. Existe um jeito, assentiu Masatsuki Aozaki, mas ainda não testei. E este não é o lugar certo para isso. Então para onde estamos indo? Apaxi perguntou ansiosamente. A floresta de Menos. Enquanto a confusão tomava conta dos rostos do grupo, Masatsuki Aozaki elaborou. O lugar que vocês chamam de Floresta da Morte, pretendo estabelecer uma base temporária lá. Sung-san refletiu pensativamente. Como esperado de Masatsuki-sama, a Floresta da Morte, sendo o lar dos Gillians, realmente faz jus ao nome Floresta de Menos. Capítulo 182. Uma estrutura imponente e solitária ficava entre o céu e a terra, construída inteiramente de pedra branca maciça. Seus inúmeros pilares grossos e tijolos intrincadamente trabalhados sustentavam o que parecia ser uma antiga capital do Eco Mundo. Diferentemente da futurista e perfeita Las Noches que Aizen governaria mais tarde, a arquitetura diante deles refletia um artesanato mais próximo das técnicas antigas do mundo humano. As montanhas rochosas ao redor eram repletas de cavernas de tamanhos variados, servindo como locais de nidificação para os adjuxas. Suas posturas bestiais refletiam os instintos e comportamentos de animais selvagens. E, no entanto, a escala e o design da maioria dos edifícios em Las Noches sugeriam que eles eram feitos para seres em forma humana. Entre todos os Oulous, apenas Vasto Lord e Arrancar chegaram mais perto de se assemelhar aos humanos. Isto levantou uma questão inquietante. Poderia ter havido uma civilização antiga no Eco Mundo, formada por Vasto Lords ou Arrancars? À medida que a noite avançava, o luar caía sobre Las Noches como água corrente. Diante do trono, numerosos menos poderosos ajoelhavam-se em reverência, com os corpos tremendo levemente. Ninguém ousava levantar a cabeça. Sentado no trono estava um esqueleto humanoide adornado com uma coroa dourada resplandecente. Um manto majestoso de veludo negro forrado de roxo profundo cobria seu corpo ossudo. Ele emanava uma autoridade inquestionável, que exigia submissão sem necessidade de raiva. Com uma mão apoiando preguiçosamente o queixo, ele olhou para os Oulous reunidos, sua presença exalando domínio absoluto. Suas órbitas oculares, desprovidas de pupilas, pareciam perfurar cada um de seus objetos com um olhar invisível, porém afiado. Os adjuxas presentes engoliram em seco, nervosos. Embora seu tamanho superasse em muito de um Vasto Lord, alguns até 10 vezes maiores, isso não tinha importância. Quando se tratava de Heiatsu, os Vasto Lord eram os verdadeiros gigantes. Como governante indiscutível do Eco Mundo, Baragan tamborilava distraidamente seus dedos esqueléticos no braço do seu trono. Cada batida rítmica carregava um peso que enviava uma onda silenciosa de pavor entre os presentes. Então sua voz profunda retumbou como um trovão distante, sacudindo-os profundamente. A perseguição a Arribel já dura meio mês. Osvel voltou? Entretanto, antes que qualquer um de seus subordinados pudesse responder, uma figura irrompeu no palácio como uma tempestade. Uma rosa em plena floração, mas inconfundivelmente humanoide. Era uma das adjuxas mais confiáveis de Baragan, Charlotte Shuliorne. Sua expressão era frenética, seus passos apressados, como se tivesse acabado de escapar de uma catástrofe. Ao ver sua aparência desgrenhada, uma inquietação tomou conta dos Oulous reunidos. Um peso enorme caiu sobre eles, pois eles sabiam muito bem. A ira de Baragan não era algo que os adjuxas podiam suportar. Majestade Baragan, um incidente grave ocorreu. Osvel-sama, ele caiu em batalha. Encontramos seu corpo nas dunas ocidentais. Majestade Baragan, um incidente grave ocorreu. Lord Osvel, ele caiu em batalha. Encontramos seu corpo nas dunas ocidentais. Charlotte Shuliorne relatou sem fôlego, com a voz cheia de tristeza e choque. Gil, Abirama e Findor, que partiram conosco, também desapareceram sem deixar vestígios. Os Oulous reunidos sentiram o coração apertar, os rostos transbordando de descrença. Então, com apreensão, voltaram o olhar para Baragan, que estava sentado bem acima deles, e abaixaram ainda mais a cabeça. Ausente? Provavelmente todos eles pereceram, reduzidos a nada além de reishi dispersos. Até Osvel, um menos da classe Vasto Lord, havia caído. Que chance aqueles adjuxas tinham de sobreviver? O palácio ao ar livre foi imediatamente envolvido em um silêncio pesado. Baragan lentamente endireitou sua postura, seu comportamento antes preguiçoso desaparecendo, embora ele não tenha falado imediatamente. Todos os presentes sabiam muito bem que aquela era apenas uma breve calmaria antes da tempestade. Como esperado, no instante seguinte, uma onda aterrorizante de pressão espiritual desceu do pináculo do Eco Mundo, esmagando todos eles. A magnitude da força opressiva fez até os mais fortes vacilarem.
Aqueles com Reiatsu mais fracos sentiam a mente confusa, a visão turva, como se estivessem prestes a desmaiar sob o peso sufocante do próprio medo. Quem ousa cometer tal atrocidade? A voz de Baragan trovejou com uma fúria mal contida. Osvel era seu braço direito. Ele também estava bem ciente da força de Arribel. Os dois estavam quase empatados. Era absurdo pensar que Arribel sozinho poderia ter matado Osvel. Mesmo que aquela mulher tivesse abandonado seu princípio de não consumir sua própria espécie, não havia como seu poder ter crescido tão rapidamente. Não, sem dúvida, a morte de Osvel foi obra de outra pessoa. A situação permanece obscura. Nenhuma pista valiosa foi encontrada no local. Ao ouvir isso, Baragan levantou-se lentamente. Era óbvio para todos. Sua fúria queimava como uma chama implacável. Um vasto lorde do calibre de Osvel, imensamente poderoso e absolutamente leal. Era um recurso raro no Eco-mundo. Perder um subordinado tão excepcional foi um golpe enorme para um governante. Um Adjushas parecido com um louva-a-Deus com 6 braços semelhantes a foices, deu um passo à frente e se ajoelhou sobre um joelho, como se tivesse algo a relatar. Baragan lançou um olhar. Este Adjushas foi recrutado pelo próprio Osvel durante uma caçada. Entre os Adjushas, sua força só perdia para os Lordes Vastos, um dos menos mais fortes abaixo dessa categoria. Com o tempo, tinha o potencial de ascender a Lorde Vasto. Por isso, apesar de ser um novato em Las Noches, seu status já havia superado veteranos como Gil Vega, tornando um dos subordinados mais confiáveis de Baragan. Baragan olhou para os Adjushas. Sua expressão era indecifrável enquanto ele falava com uma voz calma. Noitra, o que você quer dizer? Ao som de seu nome, Noitra rapidamente abaixou a cabeça e respondeu com reverência. Majestade, acredito que quem matou Osvel provavelmente foi Neliel. No momento em que essas palavras foram ditas, um silêncio assustador tomou conta de Las Noches. Todos os olhos se voltaram para Noitra com expressões intrigadas. Embora não estivessem em Las Noches há muito tempo, seu desdém pelas mulheres não era segredo. Como duas vasto-lordes, Arribel e Neliel eram alvos frequentes de seu desprezo. No entanto, sob o peso de seus olhares, Noitra permaneceu imperturbável. Ele manteve os olhos fixos em Baragan, como se buscasse afirmação. Baragan recostou-se em seu trono, com o rosto impassível enquanto refletia sobre a reivindicação. Em sua mente, uma imagem gradualmente surgiu. Uma vasto-lorde alta, meio humana, meio cabra. Tendo governado o Eco-mundo por tanto tempo, ele entendia bem o quão raros eram os vasto-lordes. Nessa época, incluindo o já falecido Osvel, o número de vasto-lordes que ele conhecia mal ultrapassava um punhado. E Neliel estava entre eles, mais forte que Osvel. Mais importante ainda, Neliel não era uma pessoa de combate sem sentido. No entanto, ela tinha uma tendência irritante de se intrometer em assuntos que não lhe diziam respeito, interferindo repetidamente nas operações de captura de Las Noches. Diante disso, era de fato possível, tanto em motivo quanto em habilidade, que ela tivesse ajudado Arribel a eliminar Osvel. Com esse pensamento, Baragan franziu as sobrancelhas levemente, sua postura em relação à afirmação de Noitra mudando para concordância. Capítulo 183. 3 meses depois, na Floresta de Menos. Mas Atsuki-sama, isso é realmente necessário? Quando isso for feito, eu realmente me tornarei um Arrancar. Arribel murmurou suavemente, incapaz de suprimir seu desconforto enquanto sentia as estranhas sensações percorrendo seu corpo. O termo Arrancar foi algo que Masatsuki Aozaki apresentou a ela, um título dado aos Oulaus que haviam compreendido o poder dos Shinigami, essencialmente, Oulaus Shinigamificados. Ao se tornar um Arrancar, a máscara de um Hollow se estilhaçava, revelando um rosto humano, enquanto sua força aumentava significativamente. Parte de seu poder era selado em um núcleo espiritual, assumindo a forma de uma Zanpakuti. No entanto, o processo de arrancarização era um experimento extremamente perigoso, sem precedentes bem-sucedidos como referência. Por isso, exames físicos completos e meticulosos eram necessários. Embora estivesse envolta em sua robusta armadura óssea, impedindo contato direto, Arribel ainda sentiu uma leve sensação de constrangimento quando a mão de Masatsuki Aozaki a tocou. Por baixo da máscara, seu rosto irradiava um leve calor. O experimento Arrancar provou ser um sucesso para Adjushas, mas quando se trata de Vasto Lorde, ainda não temos experiência suficiente. Naturalmente, cautela é essencial. Masatsuki Aozaki acenou com a mão em sinal de desdém antes de se virar para as duas jovens atrás dele e dar instruções. Loli, traga-me o relatório do exame. Menoli, leve Arribel para descansar. Ao receber o comando, Loli Aivig, a garota de cabelos pretos com rabos de cavalo gêmeos, rapidamente pegou um documento e o entregou a Masatsuki Aozaki. Arribel-sama, por favor, venha comigo. Menoli Malia, a garota loira de cabelos curtos, falou suavemente. Sua voz cheia de apreensão enquanto cuidadosamente ajudava a poderosa e elegante Vasto Lorde a se levantar. Esse era o ápice que todos os Oulaus do Eco-mundo aspiravam a alcançar. Ambas as garotas eram Adjushas que Masatsuki Aozaki havia encontrado a caminho da Floresta de Menos. Elas também estavam entre as primeiras a passar pelo experimento Arrancar. Foi somente porque o experimento teve sucesso neles que Masatsuki Aozaki decidiu prosseguir com testes semelhantes em indivíduos como Sung-san, Apaxi e Mila Rose. Ele examinou cuidadosamente o relatório detalhado em suas mãos, analisando cada ponto de dados com precisão. Após analisar cuidadosamente os resultados, ele assentiu satisfeito. Nenhuma anormalidade detectada. Com base nos dados atuais, não deve haver problemas em prosseguir com a arrancarização. Ele murmurou pensativo, como se estivesse reafirmando a conclusão para si mesmo. Sem hesitar, ele pegou uma caneta e assinou seu nome no final do relatório com intenção deliberada. Assim que concluiu a assinatura, Masatsuki Aozaki ergueu ligeiramente o olhar, fitando o horizonte.
O canto dos lábios se curvou em um sorriso sutil, quase imperceptível. Ele estava cheio de expectativa pelo próximo experimento de arrancarização em Arribel. Ele estava bem ciente de seu significado extraordinário e das consequências de longo alcance que isso poderia trazer. Não apenas porque ele achava Arribel fisicamente cativante, mas o mais importante, se o experimento fosse bem sucedido, ele ganharia um aliado formidável no topo do Ecomundo. Se ele estava destinado a estar no topo dos céus um dia, então o Ecomundo deveria ser a terra sob seus pés. Mas Atsuki-sama, Sung-san e os outros estão saindo. Lólio lembrou suavemente. As orelhas de Masatsuki Aozaki se contraíram levemente com as palavras dela, seus instintos se aguçando enquanto ele prestava atenção aos sons mais fracos ao seu redor. Um conjunto quase imperceptível de passos ecoou pelo corredor estreito do lado de fora do laboratório. O som foi deliberadamente abafado, quase inaudível, mas não conseguiu escapar da audição aguçada de Masatsuki Aozaki. À medida que os passos se aproximavam gradualmente, um sorriso cúmplice surgiu em seu rosto. 3 figuras marcantes apareceram à vista. A que estava na liderança se movia com graça e naturalidade, enquanto as 2 atrás dela entravam com um comportamento ousado e despreocupado, entrando no laboratório improvisado. Masatsuki-sama. O primeiro a falar tinha uma voz tão clara e melodiosa quanto a de um pássaro canoro. Masatsuki Aozaki olhou para cima e viu Sung-san se aproximando com a Paxi e Mila Rose a reboque. Eles pararam na frente dele, trocaram breves olhares, então se ajoelharam em uníssono, com os olhos cheios de profunda reverência e admiração. A visão pegou Masatsuki Aozaki de surpresa. Sung-san sempre foi calma e respeitosa, então sua deferência era esperada. Mas a Paxi e Mila Rose eram muito mais obstinados. Embora sempre o chamassem de Sama por reconhecerem sua força em seus corações, sua lealdade pertencia somente a Arribel. No entanto, naquele momento, a sinceridade em seus olhares deixou claro. Não se tratava apenas de uma formalidade. Era um reconhecimento genuíno, fruto da admiração e do respeito. Masatsuki Aozaki ficou secretamente satisfeito, mas soltou um suspiro provocador de falsa exasperação. Ah, qual é? As 3 meninas coraram levemente com a brincadeira dele. Ganhar a verdadeira confiança desses orgulhosos guerreiros nunca foi uma tarefa fácil, mas parecia que seus esforços finalmente deram frutos. Certo, levante-se. Deixe-me verificar seu estado. Seu olhar se voltou para o equipamento experimental ao lado dele, que havia sido transportado da Sociedade das Almas. Com um movimento sutil, ele gesticulou para que Sung-san, a Paxi e Mila Rose se deitassem dentro do intrincado aparato. Nenhum deles hesitou. Sem dizer uma palavra, tiraram suas vestes leves e entraram no complexo maquinário, abandonando a regeneração ultraveloz em troca de Reiatsu aumentado. A produção de Reiatsu dobrou, ainda classificada no nível de poder espiritual de 4º grau. Após a ressurreição, eles devem chegar ao 3º nível. Mas Atsuki Aozaki acenou com a cabeça satisfeito. Mesmo em seu estado básico, sua Reiatsu já havia superado o que era quando eles eram Olols. Embora o impulso não tenha sido avassalador, tornar-se um arrancar significava ganhar acesso ao seu verdadeiro poder, Resurrexion, semelhante ao Shikai de um Shinigami. Após a ativação, eles retornavam às suas formas originais, e sua Reiatsu aumentava drasticamente. De acordo com a pesquisa de Masatsuki Aozaki, o aumento de poder de um arrancar com a Resurrexion era aproximadamente equivalente ao Shikai de um Shinigami, amplificando sua força de combate em quase 5 vezes. Mas esse não era o aspecto mais importante. O verdadeiro avanço foi a transformação na capacidade de controlar e aproveitar o Reiatsu. No mesmo nível de Reiatsu, suas capacidades ofensivas e defensivas sofreram um salto qualitativo. Os Olols, por natureza, eram altamente ineficientes no uso de Reiatsu. Tomemos como exemplos de Lians. Apesar de possuírem o poder formidável da Reiatsu de 6ª classe, alguns Shinigami sentados comuns que dominassem o Shikai poderiam derrotá-los facilmente, mesmo com níveis mais baixos de Reiatsu. Isso não se devia apenas à falta de inteligência, mas também à pouca capacidade de utilizar a própria energia espiritual. Em termos de manipulação de Reiatsu, Olols nunca foram capazes de se igualar a Shinigami do mesmo nível. Seja no ataque ou na defesa, eles sempre estavam em desvantagem. Entretanto, Arrancar, Sung-san, a Paxi e Mila Rose refinaram seu controle ao nível de Shinigami. Uma vez que ativassem sua Resurrexion, eles seriam mais do que capazes de derrotar até mesmo Olols da classe Adjushas com poder espiritual de 3ª classe, sem esforço algum. Capítulo 184. No vasto e infinito Ecomundo, existe um domínio misterioso e perigoso, a Floresta de Menos. Essa extensão labiríntica é composta por imponentes árvores de quartzo, enterradas profundamente sob as infinitas dunas do Ecomundo. Como morada de Gilias e Olols de classe baixa, geralmente é habitado apenas por criaturas assustadoras com máscaras brancas vagando sem rumo. Hoje, porém, esta floresta antes tranquila recebeu visitantes inesperados. Eles tinham formas humanoides, mas a aura que emitiam era tudo menos comum. A Paxi usando uma máscara adornada com grandes chifres, Sung-san, com a parte inferior do corpo transformada em uma enorme serpente branca, e Mila Rose, com cabelos dourados caindo sobre os ombros, todas estavam travando uma batalha feroz com Arribel. Chega! Arribel finalmente gritou, incapaz de se conter por mais tempo, seu olhar carregando um traço de hesitação. Sua força realmente melhorou muito, mas você ainda está longe de ser capaz de desafiar um vasto lorde. Diante das palavras dela, a Paxi imediatamente protestou. Isso não é justo, Arribel-sama. Ela se erguia desafiadoramente, a enorme máscara com chifres no topo da cabeça e um manto de pele de veado sobre os ombros. Listras carmesim profundas emolduravam seus olhos, cujas íris agora tinham um tom rosa carne marcante.
Prometemos ao Masatsuki-sama que mostraríamos a ele nossa verdadeira força. E você jurou que não se conteria, vai mesmo decepcioná-lo? A Ribel estudou silenciosamente os três à sua frente, seus corpos cobertos de feridas. Finalmente soltou um suspiro, embora uma ponta de incerteza a percorresse. Esta batalha foi concebida como um teste de suas habilidades, uma chance para ela, como uma vasto lorde, avaliar pessoalmente suas proezas de combate depois de se tornarem arrancars. A postura das três garotas deixou claro que elas haviam entrado completamente na ressurreição, mas ainda não eram páreo para ela. E no entanto, a declaração ousada de Apaxia fez-se perguntar, eles tinham outro trunfo? Que mera parca! Com 3 gritos unificados, Sung-san, Apaxia e Mila Rose cerraram seus braços esquerdos em uníssono, a luz carmesim irradiando de cada um deles convergindo como uma só. Dentro do brilho vermelho ofuscante, uma figura vaga começou a se mover e se contorcer, gradualmente se solidificando em uma enorme fera humanoide. Alto e imponente, a criatura exalava uma força avassaladora. Um par de chifres enormes e endurecidos coroava sua cabeça, enquanto suas pernas poderosas, semelhantes às de um veado, o prendiam firmemente ao chão. Cabelos longos e esvoaçantes como uma juba negra ondulavam ao vento, e uma espessa serpente branca se enrolava em sua forma, servindo como uma cauda flexível e sinuosa. Parado ali perto, concentrado na coleta de dados experimentais, os olhos de Masatsuki Aozaki brilharam ao ver uma figura familiar. Então este é o Aion? Nada mal. A Rei Atsuki Limite já está no nível de um Shinigami classe capitão comum, depois de liberar Shikai. Entretanto, Masatsuki Aozaki logo balançou a cabeça e suspirou. Infelizmente, Sung-san e os outros ainda estão muito fracos sozinhos. Se eles conseguissem elevar sua Reiatsu básica ao nível de um capitão comum, então a Reiatsu de Aion poderia atingir o limiar do poder espiritual de segunda classe. Ao ver Aion aparecer, Masatsuki Aozaki obteve uma compreensão geral da força das 3 garotas Hollow. Sem prestar mais atenção à situação, virou-se para Loli e instruiu. Continue registrando os dados. Relate-me imediatamente qualquer anormalidade. Com isso, ele retornou ao laboratório temporário. Ao entrar no laboratório, Masatsuki Aozaki fechou a porta delicadamente e colocou cuidadosamente o Gyoku na sua frente. A pedra preciosa, cristalina e irradiando um brilho enigmático parecia impecável. No entanto, na verdade, permanecia adormecida, ainda em um estado não despertado. Nos eventos originais, Suki Aizen passou quase 4 meses despertando com sucesso o Gyoku. Franzindo as sobrancelhas, Masatsuki Aozaki murmurou para si mesmo. Não há outra maneira de encurtar o tempo de despertar do Gyoku. Ele sentou-se de pernas cruzadas, perdido em pensamentos. 4 meses não pareciam muito tempo, mas para Masatsuki Aozaki, que havia chegado à etapa final, cada dia que passava parecia uma eternidade. Nem mesmo um gênio como Aizen conseguiu encurtar o processo. O que ele poderia fazer? Masatsuki Aozaki suspirou admirando e invejando o intelecto daqueles que o precederam. Talvez, eu precise do seu poder emprestado. Ele estendeu lentamente a mão, pressionando-a levemente contra o Gyoku. O Gyoku possuía a capacidade de absorver e manifestar os corações daqueles ao seu redor. Contanto que a pessoa tivesse potencial suficiente, ele poderia guiar esse potencial ao seu ápice. Mantendo o pensamento de vamos ver o que acontece, Masatsuki Aozaki tentou se comunicar com o Gyoku. No momento em que sua intenção se fundiu com ela, uma onda de poder irrompeu do Gyoku, rompendo a fina membrana reishi que o envolvia. Uma luz ofuscante envolveu toda a sala como se o vasto cosmos tivesse se desdobrado dentro dela. Um zumbido profundo e ressonante preencheu o espaço enquanto Masatsuki Aozaki levantava cautelosamente o selo. Uma pedra preciosa, brilhando com um profundo brilho azul escuro, deslizou de sua palma, repousando no centro de sua mão. Ela emitia uma aura avassaladora, misteriosa e sobrenatural. O poder interior era insondável, brilhando como as estrelas espalhadas pelo universo. Suspenso acima de sua palma, o Gyoku tremia levemente. Sua imensa energia surgiu como uma maré incontrolável, espalhando-se em todas as direções. A energia parecia inúmeras terminações nervosas finas, estendendo-se instintivamente para fora, como se tentassem explorar tudo ao seu redor. Minha consciência espiritual foi amplificada várias vezes. Além disso, minha percepção se tornou mais aguçada, mais refinada, consigo sentir até a menor flutuação na Reiatsu com absoluta clareza. É como se todo o reishi do mundo estivesse exposto diante de mim. Por que me foi dada essa habilidade? Há algo que eu preciso descobrir por mim mesmo? Masatsuki Aozaki ficou maravilhado interiormente, seu olhar fixo no Gyoku zumbindo em sua mão. Como se percebesse algo, ele lentamente o levantou e o pressionou contra o peito nu. Inesperadamente, ele não sentiu nenhuma resistência, nenhuma sensação estranha. O Gyoku fundiu-se perfeitamente com seu corpo, como se sempre tivessem sido um. Não houve luta, nem atrito, nem som, apenas integração perfeita. A energia avassaladora que estava irradiando parou abruptamente. Quando Gyoku se encaixou completamente em seu peito, Masatsuki Aozaki não sentiu desconforto. Em vez disso, uma sensação de leveza sem precedentes tomou conta dele. Foi uma sensação indescritível, de unidade absoluta com o próprio mundo. Capítulo 185. Masatsuki Aozaki colocou a mão delicadamente sobre o peito, sentindo o poder misterioso que irradiava do Gyoku azul escuro incrustado nele. Permaneceu ali, em silêncio. De repente ele voltou à realidade, seus olhos se aguçando com uma clareza recém-descoberta. Naquele momento, ele sentiu como se tivesse transcendido o mundo, contemplando-o de uma perspectiva elevada e sobrenatural. O vasto espetáculo da existência se desdobrou diante dele como um pergaminho magnífico e vividamente pintado. E sobre esta imensa tapeçaria, um par de olhos familiares se abriu lentamente, profundos e sábios além da medida. Uma sensação estranha surgiu no coração
coração de Masatsuki Aozaki. Ele sentia como se conhecesse aquela presença, como se, em algum lugar de sua memória, tivesse compreendido sua verdadeira identidade. No entanto, ao encará-la agora, sua lembrança se tornou nebulosa e indistinta. Essa contradição o perturbava profundamente. Nesse momento, uma voz ressonante, semelhante a um sino, soou. Vá em frente. Para frente. Mas para onde? Masatsuki Aozaki se viu perdido em pensamentos. Um impulso irresistível o invadiu, compelindo-o a erguer o olhar para o vasto céu vazio. Parecia que tudo o que precisava fazer era dar um único passo e ascenderia a um plano de existência inteiramente novo. No entanto, esse vazio sem limites carregava uma estranha sensação de isolamento, tão vasta que era quase assustadora. E no instante seguinte, tudo mudaria além do reconhecimento. Ele hesitou, ficando paralisado no lugar, debatendo se deveria ou não entrar no desconhecido. O que havia além? O que esse caminho realmente significava? Valeria a pena segui-lo sem hesitação? Perguntas inundaram sua mente, enchendo-o de dúvidas. No entanto, seu anseio pelo desconhecido surgiu como uma maré incontrolável, erodindo implacavelmente as barreiras de sua determinação. Masatsuki Aozaki deu um passo à frente, como se realmente estivesse ascendendo aos céus. Naquele fugaz momento de incerteza, a realidade voltou à tona. Ele se viu sentado, o corpo inerte, como se tivesse simplesmente entrado em transe. Um segundo depois, ele piscou e se endireitou como se nada tivesse acontecido. Minha Heiatsu não aumentou. É porque o Gyouko ainda não despertou completamente? Resmungando para si mesmo, ele abaixou a cabeça lentamente, piscando pensativamente. O Gyouko havia se fundido perfeitamente com seu corpo, mas não havia desencadeado a evolução que ele esperava. Não havia o menor sinal de aumento de Heiatsu. Isso não aumentou meu nível de Heiatsu, mas posso acessar a imensa Heiatsu armazenada no Gyouko. Em outras palavras, a quantidade total de Heiatsu que posso usar agora excede em muito o que eu tinha antes. Masatsuki Aozaki refletiu sobre isso em silêncio. Embora seu nível de Heiatsu permanecesse inalterado, o grande volume de Heiryoku à sua disposição havia se multiplicado várias vezes. Ele assentiu levemente e então fechou os olhos, concentrando sua percepção espiritual aprimorada em toda a sua extensão. Sua consciência expandiu-se a uma velocidade impressionante, estendendo-se por um vasto raio de centenas de quilômetros, uma área com aproximadamente 1/3 do tamanho da Seireitei. Em termos do mundo dos vivos, era comparável a toda a massa terrestre do Japão. Após uma breve pausa, sua figura se moveu de forma indistinta. Em um instante, ele se transformou em um traço de sombra, desaparecendo no horizonte distante como uma rajada de vento fugaz. O teste de força para as 3 garotas Hollow já havia terminado há muito tempo, e elas agora estavam descansando. Entre eles, apenas a Ribel vislumbrou a figura de Masatsuki Aozaki se afastando. Considerando os perigos que espreitavam dentro do eco-mundo, ela instintivamente quis segui-lo, mas ela rapidamente percebeu o quão assustadoramente rápido ele era. Depois de persegui-lo por uma curta distância, ela percebeu que alcançá-lo era impossível. Sem escolha, abandonou a ideia. Masatsuki-sama, aonde você está indo? Haverá perigo? Um traço de preocupação surgiu no coração de Arribel, mas sabendo que sua própria força era insuficiente, ela só conseguiu suspirar interiormente. Ela só podia esperar romper seu gargalo e se tornar uma arrancar o mais rápido possível. Só então estaria qualificada para ficar ao lado daquele homem poderoso e caminhar ao seu lado. Depois de cerca de meio-dia, Masatsuki Aozaki viajou para longe da base temporária. À sua frente estendia-se uma floresta de pedras sem fim, envolta em um brilho acinzentado. Imponentes árvores de quartzo erguiam-se do solo, perfurando o céu como pilares colossais. Formavam uma floresta vasta e de tirar o fôlego, sustentando as areias movediças do eco-mundo. Eram essas árvores imponentes que sustentavam o mar de areia, dividindo o eco-mundo em uma camada superior e inferior. A floresta de menos ficava no nível inferior. Masatsuki Aozaki avançou pela floresta de quartzo, cortando tudo em seu caminho. Um coro de uivos furiosos ecoou atrás dele enquanto um grupo de Gillians, com seus olhos escarlates brilhando, o perseguiam implacavelmente. Ad 4, Byakurai. Com um suave encantamento, Masatsuki Aozaki levantou a mão direita e apontou para os Gillians que se aproximavam. Uma explosão crepitante de luz brilhou quando um relâmpago branco deslumbrante irrompeu como um dragão rugindo, tomando forma em um instante. O trovão forte e intenso rasgou o ar com uma força tão avassaladora que parecia capaz de rasgar o próprio espaço. Diante de um ataque tão devastador, os 3 Gillians, sobrecarregados por seus corpos enormes e lentos e inteligência limitada, não tiveram chance de escapar. Eles só conseguiam observar enquanto o relâmpago ofuscante avançava em sua direção, atravessando impiedosamente suas enormes formas. Não houve nem tempo para eles soltarem um último grito. As criaturas imponentes foram completamente engolidas pelo furioso trovão branco. Em poucos instantes, a vida foi drenada de seus corpos, substituída por uma aura sufocante de morte. Suas formas outrora poderosas, de repente desprovidas de suporte, começaram a se desintegrar em inúmeras pequenas partículas de reishi. Bum, bum, bum. 3 estrondos estrondosos ecoaram enquanto as bestas colossais caíam sem vida no chão, para nunca mais se levantarem. Guiado por sua aguçada percepção espiritual, sensível até mesmo às mais elusivas flutuações da Heiatsu, Masatsuki Aozaki seguiu em frente. Por fim, ele chegou a um lugar isolado e escondido, nas profundezas desconhecidas do eco-mundo. Estendendo-se infinitamente diante dele, havia uma floresta densa, tão vasta que parecia não ter fim. Depois de uma longa e difícil busca, seu olhar caiu sobre algo incomum, um bosque misterioso de árvores brancas. Não tinham cor, som ou aroma. Simplesmente existiam, como um vazio que ganhou forma. Essas árvores se entrelaçavam como silvas, com seus galhos emaranhados prendendo firmemente uma única e enorme árvore branca no centro. De longe, parecia que a árvore gigante estava acorrentada por inúmeras amarras pesadas e implacáveis, presa em um tormento sem fim. Isso poderia ser
parte do corpo do Rei das Almas? Mas Atsuki Aozaki estreitou os olhos, examinando as árvores estranhas à sua frente. Dentro deles, ele sentiu uma presença familiar, uma energia idêntica aos fragmentos do Rei das Almas que ele havia coletado antes. Mas comparado a esses fragmentos espalhados, algo dessa escala, chamá-los de fragmentos do Rei das Almas não parece apropriado. Carne do Rei das Almas seria mais preciso. Respirando fundo, ele se firmou antes de caminhar em direção à área onde a Heiatsu era mais densa. Cada passo era medido e cauteloso. Ele não tinha ideia do que o esperava. Então, sua expressão mudou de repente. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 186. O Gyouku começou a esquentar sem aviso. Parecia tentar transmitir algo e de alguma forma, mas Atsuki Aozaki instintivamente captou seu significado. Como uma intrincada teia de aranha, incontáveis fios finos de Heiatsu fluíam infinitamente de dentro do Gyouku, tecendo-se para fora e conectando-se rapidamente com os galhos das árvores ao redor. Era isso que o Gyouku desejava. Estranho. Após sua conclusão, o Gyouku não demonstrou nenhuma reação aos fragmentos comuns do Rei das Almas, então por que agora ele anseia por esses pedaços de carne bizarros? Pressionando a mão contra o peito, mas Atsuki Aozaki murmurou para si mesmo, confuso. No entanto, apesar de sua incerteza, ele não fez nenhum movimento para impedir o Gyouku. Fios de Heiatsu continuaram a fluir de seu peito, escorregando por entre seus dedos e se estendendo para fora, aprofundando sua conexão com o matagal. Sob sua influência, os galhos antes rígidos amoleceram, movendo-se com uma fluidez assustadora, como gavinhas sencientes balançando no ar. Um por um, os galhos superiores se agarraram aos fios Heiatsu, juntando-se lentamente e convergindo na direção deles. Então, a enorme árvore no coração do bosque irrompeu com uma luz branca brilhante. Foi naquele momento que Masatsuki Aozaki finalmente percebeu a verdade. Aquela mata densa diante dele não era simplesmente vegetação. Não era nada mais do que carne em decomposição agarrada à enorme árvore. Que diabos é isso? É mesmo um pedaço da carne do Rei das Almas? Ou poderia ser um dos órgãos internos do Rei das Almas? Seus olhos se arregalaram em choque enquanto ele olhava para a cena que se desenrolava. Fixando o olhar na árvore, a expressão de Masatsuki Aozaki tornou-se contemplativa, como se ele estivesse olhando além da casca, vislumbrando a passagem do tempo. Com passos medidos, ele se aproximou de sua base, sentindo a energia pulsante sob seus pés. Então, ele lentamente levantou a mão e pressionou a palma contra o tronco da árvore. Em um instante, uma poderosa onda de energia saiu de sua mão, desencadeando uma ressonância violenta com o Gyouku. A intensidade da reação o atingiu como um maremoto. E então, algo incrível aconteceu. A enorme árvore começou a tremer violentamente. A própria terra abaixo dele estremeceu em resposta. Os galhos caíram enquanto o matagal branco, antes sem vida, agora aparentemente imbuído de vitalidade, começou a avançar em direção ao centro, convergindo freneticamente. Foi como se a colossal árvore tivesse despertado de repente. Contudo, ele não possuía vida como as criaturas comuns. Em vez disso, ele se movia numa imitação grotesca dos vivos, uma existência que era ativa e morta ao mesmo tempo. Então, do tronco grosso e nodoso, um olho gigantesco se abriu silenciosamente. A esclera estava completamente escura, com apenas a pupila central emitindo um brilho profundo e assustador. Ele encarou Masatsuki Aozaki, silencioso, sem piscar, desprovido de vida. E então, sem aviso, inúmeros galhos e videiras avançaram como uma onda, avançando em sua direção. Eles pareciam estar estendendo a mão, ansiosos para puxá-lo para o seu abraço. No entanto, apesar da brusquidão de tudo, Masatsuki Aozaki permaneceu completamente calmo. Sua expressão era calma e inabalável, como a superfície de uma piscina intocada. Você já faleceu? Masatsuki Aozaki murmurou suavemente, mas mesmo enquanto falava, as palavras pareciam incertas. Seu olhar pousou nos olhos sem vida à sua frente, com um leve traço de tristeza brilhando dentro deles. Com um suspiro silencioso, como se lamentasse seu destino, ele abriu os braços lentamente. Não ofereceu resistência enquanto os galhos e as videiras se enrolavam em torno dele, com movimentos suaves, como gavinhas macias e sensíveis o abraçando. Nas profundezas de seu olhar tranquilo, semelhante ao de um lago, a enorme árvore e o bosque ao redor de repente explodiram com uma luz ofuscante, quase ofuscante. Num piscar de olhos, o céu inteiro pareceu pegar fogo, irradiando um brilho avassalador. O que antes era um mundo envolto em escuridão agora estava envolto em luz branca sem fim. Ao seu redor, os arbustos brancos como a neve começaram a se contrair e se fechar, movendo-se com uma lentidão assustadora. Eles se entrelaçaram perfeitamente, fundindo-se em um só, sem uma única lacuna ou falha. Dos galhos, grossos fluxos de um fluido branco e viscoso começaram a fluir, escorrendo como correntes suaves, convergindo gradualmente para um vasto e quente oceano. Masatsuki Aozaki sentiu como se estivesse afundando nesse calor, seu corpo e mente experimentando uma sensação de relaxamento sem precedentes. A sonolência o invadiu pesada e irresistível. Seus olhos se fecharam. A grande árvore o embalou como uma mãe compassiva. Seus galhos como dedos delicados acariciaram seu rosto antes de puxá-lo para um abraço firme. Lentamente, eles o envolveram, formando um enorme casulo branco. Dentro da esfera, Masatsuki Aozaki jazia em perfeita imobilidade. Era como se tivesse retornado ao útero, envolto em um sono profundo e tranquilo. No entanto, em forte contraste com seu repouso pacífico, a enorme árvore parecia se contorcer em agonia silenciosa. A esfera branca tremia ocasionalmente, emitindo zumbidos baixos e ressonantes. Seu tamanho diminuía gradualmente, como se estivesse se desfazendo lentamente, liberando seu sofrimento. Ao redor deles, Heishi convergiu rapidamente, formando uma barreira de Heiatsu, uma que lembrava muito a membrana que outrora envolvia o Gyouku.
A grande transformação que acontecia no mundo exterior parecia totalmente desconectada de Masatsuki Ozaki. Ele simplesmente dormia como uma criança perdida em um sonho tranquilo. Naquele sonho, ele viu uma figura familiar, um homem de meia-idade aparentemente comum, com olhos diferentes de qualquer outro. Ele sentia como se estivesse flutuando acima das nuvens, cercado por uma extensão infinita de nada etéreo. Diante dele estendiam-se duas escadas paralelas, de um branco puro, ascendendo em direção aos céus. Foi ali, no cruzamento daquelas escadas, que seus caminhos se cruzaram. Masatsuki Ozaki deu um passo à frente, subindo a escada. Na metade do caminho, não conseguiu mais conter a curiosidade e ergueu o olhar. Ele viu o homem de meia-idade descendo do alto, vestido com uma túnica branca imaculada, intocada até mesmo por uma partícula de poeira. Ele se movia lentamente, caminhando ao longo de uma ponte que se estendia do ponto mais alto do céu. Ele estava tão alto que era impossível sentir desdém por ele. Seu olhar não era nem condescendente nem arrogante, mas sim um olhar que ignorava toda a existência em si. Um brilho divino emanava de seu ser, tão puro e intenso que mal se podia olhar diretamente para ele. Em seus olhos profundos e insondáveis havia uma bondade silenciosa, mas misturada a ela havia um cansaço indescritível. Se realmente houvesse um Deus neste mundo, ele seria exatamente assim. O pensamento surgiu na mente de Masatsuki Ozaki. Havia uma majestade inata neste homem. Ele nasceu para ser um Deus. Ozaki, Masatsuki. O homem de meia-idade desceu passo a passo, sua voz carregando o nome de Masatsuki Ozaki. Por algum motivo, uma alegria inexplicável surgiu no coração de Masatsuki Ozaki. Sem hesitar, ele respondeu. Javé. Javé não respondeu. O sorriso gentil em seu rosto permaneceu inalterado enquanto ele continuava sua descida, como se estivesse prestes a cair dos céus para o mundo mortal. Logo ele chegou ao pé da escada. Mais um degrau e ele cruzaria para o reino abaixo. Mas quando ele estava prestes a dar esse passo, ele parou abruptamente. Lentamente, ele se virou, seu olhar profundo se erguendo para cima, em direção a Masatsuki Ozaki, que estava nas alturas acima. No mesmo momento, Masatsuki Ozaki, que estava subindo em direção ao céu, também parou. Ele se virou ligeiramente. Olhando para baixo, seus olhos encontraram os de Yavi do outro lado da distância entre eles. A luz do sol banhava os dois. Capítulo 187. Será que aquele sol no horizonte é o brilho persistente de um sol poente, pairando na borda do céu? Ou será a primeira luz do amanhecer, anunciando o nascer de um novo dia? Masatsuki Ozaki não tinha como saber, porque o sol simplesmente pairava ali, nem nascia nem se punha. O brilho do crepúsculo parecia envolver o rosto de Yavi em um véu dourado, enquanto a luz do sol nascente banhava a figura de Masatsuki Ozaki, fazendo-o brilhar intensamente. Você não quer vir comigo? Masatsuki Ozaki perguntou suavemente. Naquele momento, a luz do sol incidiu sobre o rosto de Javé, iluminando-o ainda mais. Javé congelou por um breve instante, com uma rara expressão de surpresa no rosto. Então, riu e balançou a cabeça. Não tenha medo. O caminho é largo. Você não estará sozinho. Sua voz era baixa, mas chegou claramente aos ouvidos de Masatsuki Ozaki. Com essas palavras, Yavi virou-se lentamente e foi embora, sua figura desaparecendo gradualmente no mar infinito de nuvens. Masatsuki Ozaki permaneceu imóvel, imóvel como uma estátua. Colocou a mão sobre o peito, como se sentisse o calor do próprio coração. O mundo ao seu redor caiu em um silêncio anormal. A luz do sol, dourada como metal derretido, se espalhava pelo corredor, lançando uma deslumbrante variedade de cores, dando a impressão de que ele estava em um paraíso à deriva na névoa. Depois de um longo tempo, Masatsuki Ozaki finalmente se mexeu, como se acordasse de um sonho. Ele abaixou a mão lentamente e deu um passo à frente, subindo a escada um degrau de cada vez. Um leve sorriso surgiu em seus lábios. Ele nunca olhou para trás. O vento uivava, ondas quebravam, trovões ribombavam, pássaros cantavam. O riso de uma mulher, nítido como sinos de prata, ecoava. Uma cacofonia de som surgia e recuava, ecoando incessantemente nos ouvidos de Masatsuki Ozaki. O mundo ao seu redor tornava-se cada vez mais vibrante e deslumbrante. Masatsuki Ozaki fez uma pausa, sentindo como se tivesse acabado de acordar de um sonho. Mas ao olhar ao redor, encontrou apenas a mesma terra árida e desolada se estendendo à sua frente. Ele abriu os braços, mas não tinha ninguém para abraçar. Dos céus, ele retornou à floresta de Menos. Masatsuki Ozaki deixou os braços caírem ao lado do corpo, um traço de confusão e vazio brilhando em seu olhar. Nesse momento, o som de passos desconhecidos e deliberados chegou aos seus ouvidos. Ele olhou para cima. Uma figura emergiu da escuridão. Uma criatura branca, usando uma máscara com chifres longos. O lado esquerdo da máscara estava estilhaçado, revelando metade do rosto de um jovem. Seus cabelos curtos e negros estavam desgrenhados, sua pele pálida como papel, seus olhos de um verde sinistro. Seus membros eram longos e esguios, e um par de asas de morcego brotava de suas costas. Uma mecha verde escura percorria seu rosto, como um rastro de lágrimas secas. Um arrancar, ou mais precisamente um ser meio formado, ainda não totalmente evoluído. O jovem olhou fixamente para Masatsuki Ozaki, aquele que acabará de abraçar o mundo sem dizer nada. Então, lentamente começou a caminhar em sua direção. Havia algo em Masatsuki Ozaki que inexplicavelmente o atraía. Deixando de lado seu devaneio fugaz, Masatsuki Ozaki deu um passo à frente, estudando atentamente o meio arrancar à sua frente. Com feições tão distintas, ele já tinha uma ideia de quem poderia ser.
Vasto Lorde? Mas Atsuki Aozaki perguntou com um sorriso. Para não assustar o jovem atordoado, ele se absteve de gritar seu nome. Na linha do tempo original, Ukiyoha Cifer era o espada número 4. Desde o momento de seu nascimento, Ukiyoha sempre foi diferente de sua espécie. Ele era um humanoide hollow, com todo o seu corpo branco puro, tendo a visão como seu único sentido. Em contraste, seus semelhantes eram negros como breu, com olhos e dentes brilhando na escuridão. Devido à sua aparência única e disposição sobrenatural, ele foi rejeitado e isolado pelos outros. Então, ele deixou a caverna sozinho, vagando pelo eco-mundo em solidão. Durante sua longa jornada, ele se deparou com um estranho bosque branco. Era incolor, silencioso e inodoro, uma existência aparentemente desligada do próprio mundo, em isolamento silencioso. Para Ukiyoha, aquele bosque era a coisa mais próxima do verdadeiro nada que ele já havia encontrado. Naquele momento, ele decidiu se enterrar naquele vazio sem fim. Mas no momento em que ele pisou no bosque misterioso, o inesperado aconteceu. No instante em que ele tocou um dos galhos, a sólida máscara hollow em seu rosto se estilhaçou sozinha, transformando-o de um hollow em um meio arrancar. Será que o bosque branco que Ukiyoha encontrou era na verdade o rim do Rei das Almas fundido com o Gyoku? Mas Atsuki Aozaki coçou o queixo pensativo. A verdade sobre o rim do Rei das Almas só se tornou clara para ele depois de absorver a enorme árvore e a floresta. Era, em essência, um órgão crucial dentro do corpo do Rei das Almas, responsável por manter o equilíbrio. E esse equilíbrio não era meramente superficial, estendia-se a cada detalhe, regulando as delicadas relações e a distribuição de todos os recursos. Funcionava como um ecossistema intrincado e preciso, onde cada parte era interdependente, influenciando uma a outra em um ciclo contínuo de ajustes para sustentar a estabilidade e a harmonia gerais. Tome ele mesmo como exemplo. À primeira vista, pode parecer que ele simplesmente tirou um cochilo depois de assimilar o rim do Rei das Almas. Mas na realidade, sua alma, corpo espiritual e Reiatsu passaram por uma reconfiguração completa, alcançando finalmente um estado de equilíbrio sem precedentes. Esse equilíbrio era crítico. Isso trouxe uma melhora fundamental não apenas em suas habilidades físicas, mas também em seu controle sobre sua Reiatsu. Até mesmo seu Kid com a mesma potência de Reiatsu agora podia liberar o dobro de sua potência original. Sem dúvida, sua força aumentou significativamente. Enquanto olhava para Ukiyoha, a curiosidade despertou no coração de Masatsuki Aozaki. Ele observou Ukiyoha abrir levemente os lábios, como se tentasse falar, mas nenhuma palavra saiu. É porque ele acabou de completar sua transformação a Rancor e ainda não se adaptou a falar? Masatsuki Aozaki especulou. Ukiyoha Cifer, uma existência que buscava incessantemente o significado do nada. Ele nunca ouvia, nunca comia, nunca tocava, nunca descansava. Ele não tinha companheiros. Sua única conexão com o mundo era através de seus olhos verde esmeralda. Ele vagava sozinho, desligado da própria existência. As coisas que entravam em seu olhar eram insignificantes. As coisas além do seu olhar simplesmente não existiam. No entanto, essa existência aparentemente vazia intrigou profundamente Masatsuki Aozaki. O vazio também deve existir no meu mundo. Se for esse o caso, venha para o meu mundo. Sorrindo, ele estendeu a mão para Ukiyoha, cujo olhar confuso permaneceu fixo nele. Capítulo 188. 4 meses depois. Uma brisa fresca fluía como um riacho suave, e essa foi a primeira coisa que Masatsuki Aozaki sentiu ao recuperar a consciência. Do horizonte distante, vinham os gritos alegres de pequenas criaturas de rosto branco, seus chamados nítidos e melodiosos assemelhando-se à música celestial. Misturado aos seus sons, vinha o riso de uma menina, claro e doce, como o toque de um sino de prata. Masatsuki Aozaki se esforçou para levantar as pálpebras pesadas que pareciam pesar 1000 libras. Conseguiu abri-las ligeiramente e uma luz nebulosa, porém brilhante, preencheu sua visão. Minha Reiatsu aumentou de novo? Uma sensação inebriante de conforto tomou conta dele, deixando-o completamente encantado. Depois de um longo período de sono, sua mente parecia um tanto lenta e seus pensamentos nublados. O Gyoku já havia despertado há muito tempo, refinando e elevando continuamente sua própria existência. Depois de algum tempo, Masatsuki Aozaki reuniu forças e abriu os olhos lentamente. No entanto, aquela sensação indescritível e feliz ainda persistia, puxando-o para mais perto. Se simplesmente acelerar meu crescimento é tão bom. Não consigo nem imaginar como será quando a evolução estiver completa. Esticando-se preguiçosamente, ele murmurou para si mesmo. Em seu atual estado fundido, o poder do Gyoku acelerou seu crescimento de Reiatsu a um grau avassalador. O que originalmente havia sido estimado que levaria décadas para atingir o poder espiritual de primeira classe agora estava acontecendo em um ritmo sem precedentes. Masatsuki Aozaki estava deitado calmamente na cama macia, completamente nu, com apenas um lençol branco frouxamente sobre ele. Sua forma exposta estava à vista de todos, e as mulheres que estavam de guarda instintivamente engoliram em seco ao vê-lo. Ele podia sentir claramente a força crescente dentro dele, sua Reiatsu subindo cada vez mais. A apenas um passo do poder espiritual de primeira classe. Mesmo agora, sem nem mesmo liberar sua Zanpakuti, ele estava confiante de que poderia enfrentar de frente um guerreiro comum de poder espiritual de primeira classe. Masatsuki-sama acordou? Você parece tão feliz. Teve um sonho agradável? Uma voz suave e melodiosa chegou aos seus ouvidos. Um sorriso satisfeito se espalhou pelo rosto de Masatsuki Aozaki enquanto ele lentamente virava a cabeça em direção à fonte da voz. Seu olhar pousou em uma máscara óssea bem definida, que emanava um ar de mistério silencioso. Por baixo dela, cabelos dourados cuidadosamente trançados em 3 mechas brilhavam levemente.
e aqueles olhos verde esmeralda, brilhando como pedras preciosas, estavam cheios apenas de preocupação. Como eu poderia não estar de bom humor quando a primeira coisa que vejo ao acordar é um rosto tão lindo? Mas Atsuki Aozaki olhou para a Ribel, um pouco cansado, que claramente estava ao seu lado há algum tempo, e os cantos de seus lábios se curvaram em um sorriso suave. A Ribel se mexeu desconfortavelmente. Ela virou a cabeça levemente, evitando o olhar dele, enquanto sua mão inconscientemente se estendia para tocar sua máscara, sua expressão tingida com um toque de solidão e tristeza. Os olhos de Masatsuki Aozaki passaram por ela, em direção à porta. Sung-san, Apaxi e Mila Rose estavam saindo do quarto na ponta dos pés, apenas para esconder a cabeça na beirada do batente da porta, espiando com uma curiosidade mal contida. A Ribel permaneceu em silêncio por um momento, respirando fundo para acalmar suas emoções antes de perguntar suavemente. Masatsuki-sama, você dormiu por um bom tempo. Tem certeza de que está bem? A preocupação era evidente em sua expressão. No mundo perigoso do Eco-mundo, dormir muito tempo nunca era um bom sinal. Mas Atsuki Aozaki sorriu e respondeu. Agora que te vi, a Ribel, me sinto muito melhor. No entanto, antes que ele pudesse terminar, a Ribel rapidamente abaixou a cabeça. Mas Atsuki-sama, você finalmente acordou. Quase no mesmo instante, metade de um rosto bastante bonito surgiu de repente de lado. Uma mão pálida e branca como a neve estendeu-se e pressionou suavemente a testa de Masatsuki Aozaki. Uma voz calma seguiu. Sua temperatura corporal está se estabilizando e não parece haver grandes problemas. Além disso, sua Reiatsu continua a subir, e seu corpo espiritual também. Mas Atsuki Aozaki e a Ribel se viraram para o Kyoha, que estava relatando seriamente suas observações com expressões de desamparo. O Kyoha? Finalmente, Masatsuki Aozaki não conseguiu mais se conter e interrompeu o relatório interminável. O Kyoha piscou levemente, momentaneamente surpreso, mas logo se recompôs. Aproximando-se, perguntou em um tom calmo e firme. O que foi, Masatsuki-sama? Você está se sentindo mal? Olhando para seu rosto completamente sem emoção, Masatsuki Aozaki não pôde deixar de se perguntar. Esse homem, que se dirigiu a ele formalmente como Masatsuki-sama, realmente se importava com sua condição? Ou ele estava simplesmente realizando uma avaliação objetiva, desvinculada de qualquer preocupação pessoal? O Kyoha continuou. Se você sentir algum desconforto, deve me informar. Posso ligar para a Loli e a Menoli. Ainda não estou familiarizado com o equipamento daqui, então talvez eu não seja proficiente em usá-lo ainda. Mas Atsuki Aozaki o interrompeu diretamente. Você poderia sair agora? Eu gostaria de ficar a sós com a Ribel. Mas Masatsuki-sama afirmou anteriormente que este era um procedimento necessário. Estou atrapalhando alguma coisa? Pela primeira vez, um toque de expressão genuína surgiu no rosto de Ukyoha, que parecia uma estátua. Ele franziu a testa levemente, seus olhos esmeralda mostrando um traço de incerteza, como se realmente questionasse se suas ações tinham sido intrusivas. Depois de uma longa pausa, ele suspirou. Parecia que ele realmente não conseguia compreender por que seguir as instruções de Masatsuki Aozaki de repente se tornou uma interrupção. Masatsuki Aozaki e a Ribel trocaram olhares, ambos sem palavras. Esse cara realmente não tinha noção alguma do clima da sala. Mesmo com dúvidas persistentes em sua mente, o Kyoha ainda escolheu obedecer. Assim que ele se virou para sair, duas vozes gritaram de repente atrás dele. Você é o novato, saia da frente. Ao sinal de Sung-san, Apaxi e Mila Rose avançaram rapidamente. Sem hesitar, cada um agarrou um dos chifres de Ukyoha e, sem resistência da parte dele, arrastaram-no para fora da sala. Durante todo o processo, Ukyoha permaneceu em completo silêncio. Nenhum único protesto, nenhuma palavra de resistência, nenhuma luta, nenhuma retaliação. O poderoso meio arrancar da classe Vasto Lord simplesmente deixou que os dois adjuxas arrancar o tratassem como quisessem. Ele parecia uma estátua imóvel, com o olhar vazio fixo no teto enquanto era arrastado. Mas Atsuki Aozaki observou toda a cena se desenrolar e não conseguiu evitar balançar a cabeça. Esse cara era sério demais, mas às vezes, até engraçado sem querer. Ainda assim, graças à sua interrupção, qualquer atmosfera romântica que estivesse se formando na sala havia desaparecido completamente. Capítulo 189. Depois de conversar um pouco, eles chegaram ao laboratório temporário de Masatsuki Aozaki. A sala inteira estava envolta em uma atmosfera solene. Masatsuki Aozaki estava no centro, cercado pelos arrancars e menos sob seu comando. Entre eles, a Ribel, que tinha um status ligeiramente superior aos demais e era reconhecida como uma companheira, sentava-se silenciosamente ao seu lado. Masatsuki Aozaki levantou-se lentamente e deu um passo à frente em direção à membrana Reishi à sua frente. Dentro da barreira translúcida, uma figura ajoelhava-se, completamente envolta em bandagens apertadas. Embora escondida, o contorno de uma forma humana ainda era vagamente discernível. Levantando a mão, Masatsuki Aozaki estendeu os dedos na membrana. Em um instante, uma Reiatsu branca e brilhante brilhou na ponta de seus dedos, irradiando um brilho tão intenso que aqueles que estavam próximos instintivamente estreitaram os olhos. Com um estalo agudo e cristalino, como vidro estilhaçando, a membrana Reishi se rompeu. Ao mesmo tempo, as bandagens que envolviam a figura se desfizeram como porcelana quebradiça, caindo em fragmentos. Em meio aos restos espalhados, um homem vestido com meio capacete estava ajoelhado, imóvel, com as mãos caindo lentamente para os lados. Bem-vindo de volta, meu companheiro, Ukyoha. Os lábios de Masatsuki Aozaki se curvaram em um sorriso genuíno, enquanto ele estendia a palma da mão em direção à figura ajoelhada. Ukyoha Cifer, agora oficialmente reconhecido como um companheiro, levantou a cabeça lentamente. Seus olhos esmeralda, vagos e nublados pela incerteza, fixaram-se na mão estendida à sua frente. Loli, dê as roupas a ele. Masatsuki Aozaki soltou uma risada leve e retirou a mão. Seu tom era casual e despreocupado. Sim, Loli respondeu imediatamente.
Ao ouvir Masatsuki Aozaki chamá-la pelo nome, ela correu para frente, carregando um conjunto de roupas brancas imaculadas em seus braços. Em um breve momento, Ukiyoha vestiu seu novo traje, sua aparência completamente renovada. Sua zanpaku de murciélago agora repousava em sua cintura. Ele era alto e sereno, com suas feições marcantes e constituição esbelta exalando uma elegância fria, uma imagem de indiferença refinada. No entanto, apesar de sua presença marcante, ao lado de Masatsuki Aozaki, ele parecia de alguma forma normal. Como resultado, a atenção dos outros foi atraída mais para sua característica definidora, os restos de sua máscara hollow, a marca inegável de um arrancar. Masatsuki Aozaki observou-o atentamente, um brilho de satisfação passou por seus olhos. A Heiatsu de Ukiyoha em sua forma atual era quase idêntica à de quando ele era um meio arrancar, no nível de um poder espiritual de segunda classe comum, um pouco abaixo do de Arribel. Quanto às suas outras habilidades, mais testes seriam necessários para avaliá-las. Você pode ir embora por enquanto. Eu testarei pessoalmente sua força mais tarde. Sim, Masatsuki-sama. Ukiyoha sentiu levemente, sem demonstrar resistência ao comando. Ao sair do laboratório, ele lançou um breve olhar para Arribel, que permanecia sentada ali perto. Ele sabia que em breve seria a vez dela passar pela transformação arrancar. Relembrando sua própria experiência de se tornar um arrancar, ele assentiu levemente para si mesmo, como se algo tivesse ficado claro para ele. Embora não entendesse completamente o motivo de evitar o processo, ele seguiu as instruções de Masatsuki Aozaki sem hesitação, executando-as com obediência inquestionável. Todos aqui acabaram de testemunhar o estado que Ukiyoha alcançou, disse Masatsuki Aozaki em voz baixa. Isso prova que até mesmo o menos da classe Vasto Lorde pode passar por arrancarização perfeita. Por um breve momento, o silêncio encheu a sala. Então, um brilho de excitação brilhou nos olhos de Sung-san, Apaxi e Mila Rose. Arribel, venha para o meu lado. É hora do seu experimento de arrancarização. Depois de se transformar com sucesso, você ganhará um poder ainda maior. O olhar de Masatsuki Aozaki percorreu os Olos reunidos antes de finalmente se fixar em Arribel. Seu tom carregava tanto encorajamento quanto expectativa. Esperei por este momento por muito tempo, e acredito que você também. Vamos testemunhar isso juntos. Arribel encontrou seu olhar, seus olhos firmes, transmitindo uma promessa silenciosa. Então ela assentiu firmemente, sinalizando que estava pronta. As outras mulheres na sala trocaram sorrisos, cada uma abrigando pensamentos diferentes. Sung-san, Apaxi e Mila Rose esperavam sinceramente ver Arribel ficar mais forte. Loli e Menoli, no entanto, estavam mais preocupadas com sua própria sobrevivência. Embora tenham sido capturados como cobaias, eles não podiam negar que a arrancarização os havia elevado a uma forma mais elevada de existência. Mas a evolução trouxe mais do que apenas poder. Ela também trouxe riscos imensos. Afinal, dentro de Las Noches espreitava um cientista terrivelmente poderoso e perturbado. Se aquele louco os descobrisse, não havia dúvidas de que ele pessoalmente os capturaria e os submeteria a novos experimentos cruéis. De acordo com Arribel, esse cientista não era apenas implacável, mas também um dos mais fortes Vasto Lordes com um poder insondável. Todos sabiam que Masatsuki Aozaki não permaneceria no Eco Mundo por muito tempo. Ele saía com frequência, muitas vezes desaparecendo sem deixar rastros. Isso os deixou vulneráveis e inquietos diante de potenciais ameaças. Arribel havia se tornado seu líder, seu protetor. Se ela conseguisse se tornar uma arrancar, mesmo na ausência de Masatsuki Aozaki, eles teriam alguém forte o suficiente para garantir sua segurança. Contudo, Arribel não sorriu. Abaixando a cabeça, ela colocou delicadamente a mão sobre o peito, sentindo as batidas rápidas do seu coração. Durante o processo de arrancarização, usarei um pano branco especial para envolver seu corpo e implantar uma membrana de reishi ao seu redor. Isso estabilizará suas partículas espirituais e evitará interferências externas durante sua transformação, explicou Masatsuki Aozaki. Então, com um tom brincalhão, ele acrescentou. Será que você tem medo do escuro? Se tiver, não se preocupe, estarei aqui com você o tempo todo. Vamos começar. Arribel já havia se decidido há muito tempo. Sem hesitar, ela recuperou o fôlego e se concentrou totalmente preparada. Ela permitiu que Masatsuki Aozaki prosseguisse sem resistência. Tiras de tecido branco, feitas de reishi especializado, enrolavam-se ao redor dela como serpentes vivas, envolvendo seu corpo camada por camada até que ela ficasse completamente envolta. Acima deles, o teto do laboratório começou a brilhar quando um dispositivo esférico foi ativado, emitindo fluxos concentrados de energia reishi. Uma barreira poligonal transparente semelhante a vidro formou-se ao redor dela, isolando-a do reishi externo. Masatsuki Aozaki podia sentir o Gyoku dentro de seu peito ressoar. Estendendo a mão, ele colocou um dedo na testa de Arribel. A mesma luz radiante que brilhou durante a transformação de Ukiyoha agora iluminava a sala. Capítulo 190. O Eco Mundo estava diferente hoje, extraordinariamente diferente. A lua pálida banhava a terra com um brilho suave, as areias brancas estendiam-se infinitamente como seda, e pequenos olos corriam pelas florestas subterrâneas. Uma brisa suave soprava pela extensão desolada. Era uma cena misteriosa e estranhamente serena. No entanto, nada era mais impressionante do que a mulher diante dele, Arribel. Sua beleza era de tirar o fôlego, tanto que Masatsuki Aozaki não conseguiu desviar o olhar. Arribel, deixe-me ajudá-la. Ele olhou para ela, ajoelhada no chão. Sua expressão se tornou ilegível quando seus olhos pousaram sobre o coração dela, ainda parcialmente envolto nos restos de sua máscara hollow despedaçada. Como uma hollow da classe Vasto Lorde, uma das criaturas mais poderosas do Eco Mundo, Arribel naturalmente exalava a presença majestosa de uma rainha, inspirando admiração e respeito. Mas agora, despojada de sua antiga dignidade, ela se ajoelhou nua diante dele.
A aura de comando que outrora possuíra desaparecera, substituída por uma fragilidade quase trágica, como uma rainha caída cujo reino foi perdido. Vê-la naquele estado fez o temperamento de Masatsuki Aozaki explodir, um impulso quase primitivo crescendo dentro dele, uma vontade de dominá-la completamente. O olhar dele desceu, demorando-se brevemente no buraco oco no abdômen dela. Ele então estendeu a mão, colocando-a firme porém gentilmente no ombro dela. Uma onda de calor o percorreu, e o calor do seu toque se espalhou pela pele dela. A Ribel estremeceu. Ela podia sentir a intensidade que irradiava de Masatsuki Aozaki, um calor tão avassalador que parecia que poderia consumi-la. Sua máscara, agora reduzida a um meio capacete cobrindo a parte superior do rosto, escondia sua expressão. Mas o leve rubor subindo até suas orelhas e a aceleração repentina de seus batimentos cardíacos revelavam a turbulência dentro dela. Quando ela ainda era uma Hollow, ela nunca prestou muita atenção à aparência deste Shinigami. Mas agora ela percebeu, ele era inegavelmente atraente. Ela balançou a cabeça levemente, como se estivesse tentando afastar o pensamento. Não, mesmo sendo Hollow, ela o achava impressionante. Mas como Arrancar, ao vê-lo novamente, sua presença parecia ainda mais atraente e seu fascínio ainda mais forte. O olhar dela permaneceu fixo nele, incapaz de se afastar, sua garganta apertando involuntariamente enquanto ela engolia em seco. Ao redor deles, as mulheres Arrancar reunidas observavam sem surpresa. Para eles, essa cena não era nenhuma novidade. Todos eles tinham experimentado algo semelhante em suas próprias transformações. Todos tinham sentido a mesma atração que a Ribel sentia agora. Mesmo no fundo de seus núcleos, os resquícios persistentes de seus instintos Hollow se agitaram, uma energia volátil e inquieta que os fez querer dominar Masatsuki Aozaki. No entanto, sua evolução Arrancar os fez recuperar suas mentes racionais, permitindo-lhes suprimir tais impulsos básicos. Mesmo assim, esse instinto primitivo nunca desapareceu completamente. Permaneceu enterrado, subjugado por camadas de controle. Masatsuki Aozaki não tinha consciência desses pensamentos não ditos. Se ele soubesse, ele só teria desejado a felicidade deles. Nunca teria desejado que eles lutassem tanto para reprimir suas emoções. Levante-se, há mais testes nos esperando. Masatsuki Aozaki soltou um longo suspiro. Ele ajudou lentamente a futura rainha do Eco Mundo a se levantar, com um brilho de desamparo e arrependimento nos olhos, desapontado por não poder fazer mais. Tenho que dizer, a Ribel, você realmente tem ares de rainha. Por que não simplesmente expulsar aquele velho Baragan do trono e assumir como a nova governante do Eco Mundo? Um pequeno sorriso surgiu nos lábios de Masatsuki enquanto ele a provocava de brincadeira, vestindo cuidadosamente a bela loira com um top branco curto e calças compridas. O rosto de Ribel corou levemente com as palavras dele, mas ela rapidamente se recompôs. Seu olhar ficou sério. Não quero governar o Eco Mundo, nem tenho a capacidade de liderar os Outlaws. Esse papel deveria pertencer a alguém verdadeiramente capaz. Embora sua voz estivesse firme, o leve rubor que persistia em suas orelhas revelava as emoções persistentes da recente proximidade entre eles. Lembrando do primeiro encontro deles, mais de meio ano atrás, um sentimento indescritível brotou no coração de Ribel. Naquela época, como uma vasto lorde de alto nível, ela jamais imaginaria que desenvolveria sentimentos por um Shinigami. Era uma sensação estranha, quase alienígena, que a deixava profundamente em conflito. Mas o destino tinha uma maneira estranha de trabalhar. Não importava o quanto ela lutasse contra essas emoções, ela não conseguia negar o que havia criado raízes em seu coração. E Masatsuki nunca tentou esconder seus sentimentos. Naquela época, ela ainda não havia se tornado uma Arrancar. Embora os Lordes Vasto tivessem formas humanoides, em sua essência ainda eram Outlaws. Mas esse homem, um Shinigami, nunca pareceu se importar com isso. Nos últimos 6 meses, o vínculo entre eles só se aprofundou. Aqueles ao redor deles frequentemente relembravam aquela batalha angustiante, a memória ainda vívida em suas mentes. Sempre que ela pensava nisso, um arrepio percorria sua espinha. Aquela briga quase custou a vida de seus amigos mais próximos. Ela mesma escapou por pouco da morte naquele vasto e infinito deserto. Agora, olhando para trás, tudo o que aconteceu nos últimos 6 meses parecia um sonho surreal. Ela sobreviveu, evoluiu para uma Arrancar e ganhou o poder de proteger suas irmãs. Tudo parecia irreal como algo saído de um sonho. Naquele momento, as emoções de Ribel estavam mais confusas do que nunca. Em um mundo tão caótico como este, ela não tinha ideia do que o futuro reservava. Tudo o que ela podia fazer era silenciosamente ter esperança de que as batalhas do passado, cheias de sacrifícios, nunca mais acontecessem. Espero que esses dias tranquilos e pacíficos possam durar para sempre. Assim que a Ribel estava completamente vestida, Masatsuki cuidadosamente a ajudou a se levantar antes de perguntar suavemente. Você quer testar sua força agora, ou esperar por outra oportunidade? Seu Heiryoku era forte e sua respiração estável, mas por que ela ainda parecia tão fraca? Mesmo depois de Ukiyoha se tornar um Arrancar, ele nunca demonstrou sinais como esse. Seria porque ela havia abandonado a regeneração ultraveloz? Masatsuki não conseguia entender aquilo. Mas enquanto a observava lutar para se levantar, a preocupação tomou conta de seu coração. Ele gentilmente tentou dissuadi-la. Do jeito que você está agora, você deveria se recuperar antes de se esforçar. Temos bastante tempo, não precisa se apressar. Entretanto, a Ribel balançou a cabeça firmemente. Não. Faremos isso hoje. Antes mesmo que suas palavras pudessem ser totalmente assimiladas, ela repentinamente enrijeceu os ombros. Com um forte voxox, ela se endireitou num instante. Seu movimento foi tão rápido que Masatsuki ficou momentaneamente atordoado. Ela é muito teimosa, mas isso é muito repentino. Ela é muito direta, sem nenhuma intriga. Masatsuki soltou um pequeno suspiro, seus lábios se contraindo levemente em exasperação. Então, virando-se para Loli ao seu lado, assentiu levemente e ordenou. Nesse caso, Loli vá avisar Ukiyoha para nos encontrar na superfície. Fim do vídeo.
Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado!